Bom dia, sétimo ano! Na aula de hoje a gente vai começar um capítulo novo, o capítulo 8. A gente vai falar sobre os micro-organismos, uma vida saudável. Então vamos lá? Bom, primeiro a gente vai fazer uma pequena introduçãozinha, né? Falando um pouco sobre o que são esses micro-organismos. A gente sabe que o mundo em que a gente vive é repleto de formas de vida que a gente não pode enxergar a olho nu. E que são esses micro-organismos. E que você aí provavelmente já deve ter ouvido falar que a gente precisa lavar as mãos ou os alimentos para evitarmos a contaminação por alguns organismos, micro-organismos, que são chamados popularmente como micróbios. Mas o que são esses organismos? E será que precisamos evitá-los? Sempre precisamos evitá-los? Bom, os micro-organismos eles podem ser vírus, bactérias, protozoários ou fungos. Ou seja, existem micro-organismos em vários reinos diferentes. Ao contrário do que se pensa, nem sempre precisamos evitar esses micro-organismos. A maioria deles é capaz de trazer muitos benefícios ao nosso corpo, ao nosso organismo como um todo. Você deve conhecer também alguns alimentos, como o iogurte. O iogurte ele contém bactérias, que são as bactérias do bem, aquelas que povoam o seu intestino e ajudam no funcionamento de todo o seu trato digestório. Elas compõem a nossa microbiota intestinal, que é um conjunto de micro-organismos vivos que habitam o nosso intestino, fortalecendo as nossas defesas contra infecções e ajudando lá na absorção dos nutrientes. Além das bactérias, nossa microbiota também tem fungos. E agora, a partir de agora, a gente vai ver um micro-organismo bastante famoso na nossa atualidade, que é o vírus. Vamos lá. Para falar do vírus, a gente tem que conhecer quais são suas características principais, não é verdade? Bom, existe na natureza uma estrutura que está no limite entre o ser vivo e a matéria bruta. Por que é matéria bruta? É toda aquela substância, aquele substrato, aquele material que não tem vida. Então, o vírus ele está nesse elo aí. Ele é um ser vivo ou não é um ser vivo? O que o vírus é? A gente pode observar que é mais provável que esse vírus, né, se comportar como um ser vivo, célula. Ele é um ser acelular. Ele não é formado por célula, mas ele tem material orgânico, principalmente constituído por proteína e ácido nucleico. Então vamos lá. Quais são as características desses vírus? Primeiro, todo vírus ele é um parasita. Essa é a primeira característica dele. Por quê, tia? Porque vivem às custas das células. Ele precisa estar dentro de uma célula para sobreviver. E ele pode causar a essa célula prejuízo. E isso caracteriza uma relação chamada, lá entre as relações ecológicas, de parasitismo. É uma relação entre dois indivíduos que causam um prejuízo, pelo menos para um deles. Esse é o parasitismo, por isso que o vírus é um parasita. Outra característica do vírus é que ele é intracelular. O que quer dizer intra? Intra quer dizer dentro. Celular quer dizer célula. Então, ele vive dentro da célula. Então, ele é intracelular. Por quê? Para concluir o seu ciclo de vida, ele precisa atingir ou estar dentro de uma célula. E ele é obrigatório. Por quê? Porque são incapazes de se multiplicar fora da célula. Então, juntando
Ele é um parasita intracelular obrigatório. Outra definição que a gente tem que deixar claro é a diferença entre adenovírus e retrovírus. Essa definição ela está relacionada aqui. Bom, basicamente, a estrutura, né, de um vírus ela é constituída por uma cápsula proteica que envolve o material genético que está composto de um ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, ou ácido ribonucleico, que é o RNA. Os vírus, então, que tem o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ele é chamado de adenovírus, como é o causador, né, lá da doença conhecida como catapora. E quando o vírus ele tem uma relação com o RNA, que é o ácido ribonucleico, a gente chama ele de retrovírus, como é o caso do vírus do HIV, o causador da AIDS. Em sua maioria, eles são parasitas específicos, ou seja, cada vírus ataca geralmente apenas um determinado tipo de célula, como por exemplo, o vírus da poliomielite, ele ataca células nervosas. O vírus do resfriado comum, ele infecta células da mucosa nasal. Então, o vírus ele vai procurar aquela célula específica para se inocular. Tia, mas como é que esses vírus eles se reproduzem, né? Como é que eles fazem o processo de reprodução? Bom, para responder essa pergunta aí, a gente vai examinar um tipo de vírus, que é o bacteriófago. Olha esse nome, bacteriófago. Então, esse vírus vai entrar onde? Em células bacterianas, em bactérias, em células procariontes. A gente vai observar como é que ele se reproduz em células de uma bactéria chamada de Escherichia coli. Bora lá. Inicialmente, a estrutura do vírus, que é formada por uma cabeça proteica, olha só aqui no slide, vamos acompanhar no slide. Aqui, ó, a cabeça dele aqui, ó, proteica, que são os vírus, aqui a bactéria, célula da bactéria. Então, o que vai acontecer? Inicialmente, esse vírus aí, ele que tem essa cabeça proteica, que é ligado a essa cauda, também proteica, formada por 6 fibras, que também são proteicas, que também são fibras proteicas, elas vão aderir a essa célula aqui. Olha o vírus aqui em cima da célula. O bacteriófago em cima da bactéria. Ela vai se fixar na superfície dessa bactéria aqui, ó, por meio dessas fibras que eles têm aqui. E aí, depois que ela se fixa, ela vai perfurar essa membrana da célula aqui, ó. Ela perfura essa membrana e ingere o material genético. Ela joga o material genético para dentro dessa célula. Vejam que nessas outras duas aqui não tem esse pontinho branco que tem aqui, ó. Esse pontinho branco é o material genético que o bacteriófago, o vírus bacteriófago, ingeriu na bactéria. E aí, o que vai acontecer? Uma vez esse material genético jogado dentro dessa bactéria, o que vai acontecer? O material genético viral vai até o nucleolo da bactéria, o nucleóide da bactéria, e vai fazer o quê? Vai se apropriar desse material genético e vai passar a comandar toda a produção dos novos bacteriófagos. E aí vai completar o ciclo de reprodução de um bacteriófago. O bacteriófago encontra a célula bacteriana, se insere na sua membrana. Depois de se inserir, ele inocula o seu material genético. O seu material genético vai se juntar com o nucleóide da bactéria e vai começar a comandar, a mandar essa célula produzir novos bacteriófagos. Ao final, essa célula ela é destruída e há a liberação, né, desses novos bacteriófagos, desses novos vírus.
Agora a gente vai falar um pouco sobre as viroses. O que são as viroses? Bom, as viroses são aquelas doenças causadas por vírus, né? O vírus, ele é um agente patogênico, ele é um agente causador de doença, né? Os vírus, eles são capazes de causar doenças tanto nas plantas quanto nos animais. E essas doenças causadas por vírus, antes da gente conhecer elas, a gente tem que conhecer alguns conceitos básicos. Quais conceitos são esses? O conceito de agente etiológico, que também pode ser chamado de patogênico ou patógeno. Esses três termos significam o quê? Significam aquele micro-organismo que, ao infectar o indivíduo, vai desencadear uma doença, vai provocar uma doença. Outro termo que a gente tem que ter em mente, hospedeiro. O que é um hospedeiro? Hospedeiro é um organismo que abriga os agentes infecciosos. É onde o vírus fica ali só esperando para agir. Este é o hospedeiro. E a gente tem o vetor. O vetor é aquele que transmite a doença, como um inseto, por exemplo. É um agente infectante de um hospedeiro para o outro, que é passado de pessoa para pessoa. A primeira virose que a gente vai ver é a gripe. Bom, a gripe ela é uma infecção das vias aéreas causadas pelo vírus que é chamado de influenza. E essa gripe, né, ela pode ocorrer através da contaminação, principalmente, né, através das gotículas de saliva que contém o vírus, que entra pelas vias respiratórias das pessoas. E essa gripe, ela pode causar que sintomas? Ela pode causar tosse, febre, congestão nasal, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, dor muscular, fadiga, que é aquela vontade de não fazer nada, só ficar deitado, que quando a gente fica gripado, a gente fica, né, com essa fadiga. Como é que a gente faz para prevenir a gripe? Se vacinar, né, contra esse vírus. Tia, gripe é a mesma coisa que resfriado? Não, são duas coisas diferentes porque são causados por vírus diferentes. O resfriado ele é causado pelo rinovírus, né? No entanto, os sintomas são muito parecidos, muito semelhantes com o da gripe, variando muitas vezes em relação, né, à intensidade e à duração do quadro desses sintomas. Olha aqui a diferença entre resfriado e gripe. A pessoa que está resfriada se desencadeia essa doença por vários vírus, sendo os mais comuns o adenovírus. Olha aqui o adenovírus que a gente falou anteriormente, que são aqueles vírus que têm uma relação com o ácido desoxirribonucleico, o DNA, e o rinovírus que a gente comentou no slide anterior. O resfriado, ele dura entre 2 a 4 dias e suas causas, né, causa congestão nasal, coriza, espirro, tosse, dor de garganta, sem febre ou apenas uma febre baixa. Enquanto que a gripe ela é causada pelo vírus influenza, dura de 5 a 7 dias, tem uma duração maior do que o resfriado e pode causar febre alta, dor muscular, dor na garganta, dor de cabeça, coriza, tosse e mal-estar. A dengue. Bom, a dengue é uma doença bastante conhecida, é uma virose bastante conhecida, né? A dengue ela é uma doença febril grave causada por um arbovírus. O que são arbovírus? Arbovírus são vírus transmitidos pela picada de insetos. Eu não falei que essas viroses podem ser causadas por um vetor? Então, o vetor da dengue é o inseto chamado de Aedes aegypti, especialmente os mosquitos. Existem 4 tipos de vírus da dengue,
são os sorotipos 1, 2, 3 e 4. Cada pessoa ela pode ter os 4 sorotipos da doença, mas a infecção dessa doença por um sorotipo gera imunidade permanente para ela. Quais são os sintomas, da dengue? Febre alta e súbita, dor nos olhos, dor de cabeça, dor nas juntas, falta de apetite, manchas avermelhadas pelo corpo, e aí dependendo de qual dengue é, podendo ser, por exemplo, a dengue hemorrágica, pode ter sangramento, então vai depender muito de qual dengue se trata, mas em comum, assim, são esses sintomas. Como que a gente faz a prevenção, Manter a caixa d'água fechada, manter tampados tonéis e barris d'água, lavar semanalmente com escova e sabão os tanques utilizados para o armazenamento de água, encher de areia até a borda os pratos das plantas, colocar no lixo todo objeto utilizado que possa acumular algum resquício de água, colocar no lixo em sacos plásticos e manter a lixeira bem fechada sempre, manter as calhas, onde tem a absorção da água da chuva sempre limpa e não deixar a água, acumulada sobre a laje de forma alguma. Outra virose, essa bem mais séria, é a AIDS. Bom, a AIDS ela é causada por um vírus chamado de vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. Bom, AIDS é uma sigla em inglês que, quando transformada para o português, significa SIDA, vira SIDA. Por quê? Porque AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a SIDA, ou AIDS em inglês, ela é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Esse vírus ele é mais comumente transmitido durante a relação sexual, sem o uso do preservativo e pela troca de fluidos corporais. O contágio também pode acontecer durante a gravidez, no parto, em transfusões sanguíneas, transplante de órgãos, pela amamentação e pelo compartilhamento, de agulhas contaminadas. Olha os principais sintomas da AIDS. Bom, pode causar o aumento nos linfonodos, que a gente falou na aula passada sobre o sistema linfático, Quais são as funções desses linfonodos, que está diretamente relacionado ao nosso sistema imunológico, à defesa do nosso corpo. Ele vai causar problemas também respiratórios, como a tosse, dor na garganta, úlceras renais, podem causar dor muscular, dor nas articulações, problemas no sistema digestório, provocando náusea e vômitos, diarreia, aumento do fígado e do baço, pode provocar suores, pode provocar dor de cabeça, cansaço, neuropatias, febre, cansaço, perda de peso, tudo isso faz parte de alguns sintomas a respeito da infecção pelo vírus HIV. E como que acontece o contágio da AIDS? Bom, e aí tem muitos mitos a respeito disso. Como que se contrai e como que não contrai a AIDS? Como que contrai? Através do sexo oral sem preservativo, através do sexo normal sem preservativo, através do sexo anal sem preservativo, através de uma seringa compartilhada, e aí aqui a gente tem muita relação a respeito do uso de drogas, Então, seringas compartilhadas também podem, provocar a contração desse vírus. Objetos que
cortam ou furam, que não são esterilizados, como o alicate de unha, que deve ser esterilizado sempre que for utilizar, transfusão de sangue contaminado, e quais as formas de não se contrair esse vírus, o vírus HIV. Sexo desde que utilize corretamente o preservativo, compartilhamento de objetos pessoais como talher, copo, toalha, lençol, sabonete, uma prática esportiva, não se contrai, banheiro, não se contrai, picada de inseto, não contrai AIDS, o beijo, o uso de piscina, lágrima ou suor, nenhuma dessas formas aqui se contrai AIDS. Qual o tratamento para AIDS? Bom, a AIDS ela ainda não existe cura, né? É uma infecção viral sem cura, embora os tratamentos sejam muito mais eficientes do que nos tempos passados, né? Atualmente existe um tratamento mais eficiente. Existe a combinação de medicamentos que são chamados antirretrovirais, que vão ajudar a combater, né, que esses vírus se multipliquem, se reproduzam dentro do paciente. E os pacientes levam vidas mais longas e saudáveis, sem que o seu sistema imunológico ele seja tão afetado e de forma tão rápida como o que acontece quando se é infectado pelo HIV. Outra virose é a catapora. Bom, a catapora ela é uma doença contagiosa, que se caracteriza por febre alta, por bolhas, ou também chamadas de vesículas, que se apresentam aí na sua epiderme, na sua pele, que podem, né, provocar intensa coceira. É transmitida pelo contato direto com indivíduos contaminados ou pelo compartilhamento, né, de utensílios. A cachumba também, ou também chamada de paratireoide, é uma doença viral, é uma virose contagiosa, assim como a catapora, e ela é popularmente conhecida como papeira, que ataca as glândulas salivares, que são as glândulas aí que ficam próximo da boca, da cavidade bucal, que são responsáveis por produzir, né, a saliva durante a digestão da gente. Então, ataca essas glândulas aí salivares, deixando elas bem inchadas. A gente pode observar na figura aqui, ó, que deixa bem inchada essa parte aí da bochecha. Ela recebe também a denominação de paratireoide, né, que é o sufixo, significa it, que significa inflamação, pois há um inchaço, uma inflamação na maior glândula salivar, a parótida. Outra virose é a poliomielite, é uma doença grave que atinge principalmente as crianças, e o vírus dessa doença atinge o sistema nervoso, podendo destruir as células nervosas motoras, levando à paralisia. A transmissão pode ocorrer pelo ar, pelo contato com secreções de um indivíduo infectado e pelo consumo da água e alimentos contaminados. Como é que ocorre a prevenção, né, dessa doença? Bom, a poliomielite ela pode ser prevenida através da vacinação ou a gotinha, né, que a criança toma durante, né, a infância. Bom, a febre amarela ela é uma doença viral que ela vai acometer vários órgãos do corpo humano. E ela pode ser dividida em duas formas, que é a forma silvestre e a forma urbana. Quando a febre amarela é da forma silvestre, ela é transmitida por um mosquito, ou seja, o vetor da forma silvestre é um mosquito do gênero Sabetes, enquanto da forma urbana ele é acometido pelo vetor Aedes aegypti, o mosquito Aedes aegypti, o mesmo causador lá da dengue.
também pode ser vetor da febre amarela. O que a febre amarela pode causar? Pode causar febre alta, calafrios, dores de cabeça e musculares. E sua forma mais grave pode comprometer o funcionamento dos rins, do fígado, além de causar algumas hemorragias. Olha aqui a diferença entre as formas, a forma silvestre e a forma urbana. A forma silvestre causada pelos sabetes, né, a Haemococcus sabetes, enquanto que a forma urbana é causada pelo Aedes aegypti. E aí, quando o homem ele contrai essa doença através de qualquer que seja das formas, ele pega a febre amarela. Quais são os sintomas dessa doença? Febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos. E por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai continuar esse assunto falando sobre outras viroses, e aí eu também quero trazer falando um pouquinho sobre o coronavírus, já que a gente está nessa fase, né, de pandemia por conta do novo coronavírus. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre essas outras viroses. Como atividade da semana. Bom, antes de passar a atividade da semana, eu quero aqui falar um pouco para vocês em relação às atividades da semana passada. Eu recebi as atividades de vários alunos na semana passada, só que o que eu percebi? Que tem muitos alunos que estão fazendo de qualquer forma, sem assistir a videoaula, sem levar muito a questão da responsabilidade em jogo. Então, eu quero deixar claro aqui para vocês que a partir dessa semana eu não vou mais aceitar atividades feitas de qualquer forma só para colocar o nome lá como se estivesse feito. Não são todos os alunos que fazem isso, obviamente, tem aqueles alunos que levam as atividades a sério, que assistem às videoaulas, que conseguem, né, absorver o conteúdo, que conseguem acertar as questões, que realmente fazem a leitura do material, que vão atrás das páginas do livro. E a gente sabe, nós professores sabemos quais são esses alunos. E a gente também sabe quando o aluno faz de qualquer forma só para colocar o nome. Então, a partir dessa semana, eu não vou mais aceitar nenhuma atividade online que seja feita de qualquer forma. Se você assistiu essa videoaula, assistiu a videoaula da aula anterior, você consegue responder a atividade pelo menos 60% de assertiva. Não tem como errar. As respostas estão na videoaula. Então, não tem como errar. E se você tem dúvidas, tia, eu tô com dúvida, não sei o que a senhora falou, não entendi essa parte, é só perguntar lá no nosso grupo, perguntar no privado, que eu vou lhe responder, que eu vou lhe ajudar a fazer a atividade. Mas se você fizer de qualquer jeito, eu não vou mais aceitar. Então, a gente vai continuar fazendo as atividades online, de forma online. Eu vou mandar o link, vocês vão responder. Só que agora eu só vou aceitar aquelas que realmente eu perceber que o aluno se empenhou em fazer. Tá certo? É isso, bons estudos e até a próxima aula.